Agora, então, eu convido o nosso colega, professor Guilherme Lenz, aqui do departamento, que é o coordenador do próximo curso, que vem logo a seguir agora. Bem, boa tarde a todos. Nós planejamos esse curso de 3 módulos. O primeiro módulo é sobre segurança, depois o Wilson vai falar sobre a parte de legislação, e a gente ainda teria um terceiro módulo na parte de saúde e medicina do trabalho. Só que o professor William foi operado e ele mandou uma notícia que ele não vai poder viajar essa semana para este seminário, né? Então, por enquanto, vamos continuar com 2 módulos. Eu ainda tenho que convencer o Wilson se ele vai querer usar o tempo do William. A ideia dessa minha parte, né, é falar sobre aspectos de segurança ocupacional e nanotecnologia. A parte introdutória, vocês já viram alguns slides parecidos, eu vou andar mais rápido com ela, e no que for mais importante, a gente vai mais devagar. Bem, nanotecnologia, mais ou menos todo mundo acha que sabe. É mais ou menos aquilo que está na ordem de 100 nanômetros, mas não tem consenso nem sobre isso. Quando você vai para cosmético, nanotecnologia é algo em torno de meio micro, 500 nanômetros. Então, como é que surgiu a nanotecnologia, né? Nanotecnologia também não é nada novo. Tem várias aplicações tecnológicas que são de nanotecnologia. Por exemplo, o cálice de Curcus, né? Tem no British Museum, ele tem coloração diferente se a luz é transmitida ou refratada. Porque ele tem nanopartículas aí de cobre, prata e ouro no seu interior. Esse fenômeno só foi explicado mais ou menos em 105 anos atrás pelo físico Mie. Ele que foi explicar a interação da luz em um sólido transparente que teria nanopartículas dissolvidas. E essa teoria de mais de 100 anos atrás, que é utilizada hoje para você utilizar laser para determinar o tamanho das partículas nanométricas, junto com a teoria de Maxwell Garrett. Os vidros, né? A coloração dos vidros da Idade Média também tem essa coloração avermelhada, rubra, em função de nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata e cobre dissolvidos na rede. Feynman também falou que tinha um universo todo aí a nosso dispor. O termo nanotecnologia, relativamente mais novo, de 1974. Na década de 80, o avanço da tecnologia em microscopia de alta resolução tornou possível nós sentirmos os átomos, né? Na hora que uma ponta de um tipo desse microscópio aqui passa sobre a superfície, ele interage e você usa o software para resolver essa solução matemática, para sentir os átomos, né? Depois a IBM conseguiu manipular átomo a átomo, escrever a palavra IBM, utilizando átomos. Os nanotubos de carbono foram redescobertos por Ishima, né? Por que foram redescobertos? Porque na década de 70 ele já tinha sido descoberto pelo ESA. Só que eles ainda não sabiam o que era aquele material. E também cientistas russos na década de 50 também descobriram os nanotubos de carbono. O que vai acontecendo quando a gente diminui o tamanho das partículas?
vai acontecendo que as partículas se comportam de uma forma diferente. Todos aqueles efeitos quânticos que foram mostrados no curso anterior, né, passam a mudar a energia em função da área, a distribuição de quantidade de defeitos, as propriedades catalíticas, as propriedades ópticas, e essas novas propriedades fazem com que eu tenha novas possibilidades de desenvolver produtos. Quanto menor o tamanho de partícula, né, eu saindo de um bloco de 2 toneladas, que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro de largura, comprimento e altura, eu tenho 6 metros quadrados de área. Se eu vou diminuindo o tamanho dessas partículas, né, quando o tamanho é 15 nanômetros, eu tenho 20 milhões de metros quadrados, né? Então, eu aumento muito a área. O que acontece também é que as partículas, os átomos que estão nessas partículas diminutas, passam a ter mais átomos em função na superfície. Quanto menos camadas, mais átomos que estão em contato com a superfície. Isso muda as propriedades dos materiais. Muda, por exemplo, o ponto de fusão. Quanto menor o tamanho da partícula, menor é o ponto de fusão. E a termodinâmica, ela continua sendo a mesma. Só que, no mundo macroscópico, nós simplesmente deixamos de fora o termo de tensão superficial e de área de superfície. Quando as coisas vão ficando bem pequenininhas, esse termo passa a ter um valor que influi nos fenômenos que a gente vê. Por exemplo, por diminuir o tamanho, a energia de ruptura de uma ligação é mais ou menos 1.200 R por centímetro quadrado. É mais ou menos o que uma mosca gasta de energia para ela voar. Então, a partir do momento que eu tenho milhões de metros quadrados, eu passo a ter grande energia na superfície. Com isso eu tenho maior propriedade catalítica, eu tenho maior condutividade elétrica nas cerâmicas, eu tenho menor condutividade elétrica nos materiais metálicos, eu tenho efeito de luminescência, eu tenho mudança de dureza e deformação dos metais nas ligas. Então, a tecnologia, a partir do momento que vê essas novas propriedades, começa a vislumbrar novos produtos, né? Então, algumas coisas que eram possibilidades de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, LEDs orgânicos, hoje eu já tenho LEDs orgânicos na TV que eu compro para assistir a Copa do Mundo, né? Era 15 mil reais uma OLED há 3, 4 anos atrás. Hoje, com 7 mil reais, você já compra uma TV com OLED. O mercado global, né, é basicamente na área de semicondutores. Todos esses dispositivos eletrônicos que nós utilizamos hoje em dia tem um pouquinho de nanotecnologia, produtos químicos, onde eu acho que é o mais complicado dessa tecnologia, porque a gente ainda tem dificuldade de controlar produtos químicos macroscópicos. Ele não precisa ser nano para eu ter problema com ele. Hoje, produto químico já é um problema. Parte de farmacêuticos, automobilística, eletrônicos, defesa e aeronáutico. Produtos, vários produtos, né, cada vez melhores, com propriedades mais bem desenvolvidas, né? Bolas que não murcham, raquetes que não deformam, carros que não riscam, produtos que fazem as mulheres ter uma pele mais rejuvenescida, tecidos aí que não tem tanta afinidade por bactéria, e você já tem picotecnologia aparecendo, né? E aí a gente vai falar de alguns problemas associados a essas novas tecnologias. Por exemplo, para eu pensar em nanomateriais, eu tenho que pensar como eu vou sintetizar.
É fácil pegar um material grande e diminuir até ele ficar na escala nano. Mais bem feito seria como que eu pego esses átomos e faço com que eles se auto-organizem e parem no momento que eles são nanométricos, né? Como é que eu vou dispersar, estabilizar, funcionalizar o meu material? Como é que eu vou ter padrão, especificação e controle de qualidade, né? O controle de qualidade muitas vezes é visual ainda na indústria. Quando eu uso o microscópio, já é algo bastante moderno, né? Como é que eu vou fazer se eu preciso de $700 mil para comprar um microscópio que consegue ter uma resolução nanométrica? Manuseio e estocagem, saúde e meio ambiente, e a parte de patentes, normas, controle de movimentação e como que o público percebe essa nova tecnologia. Bem, fazer a síntese top-down, eu tenho um problema intrínseco que é que eu gasto muita energia e eu contamino o meu material. Moagem ultra fina, eu perco calor e eu faço um material que ele, necessariamente ele não está puro. Então o ideal é pegar os átomos e organizá-los para que ele produza átomos ou nanopartículas. Outro problema é, como essas partículas são extremamente pequenas, em uma área superficial muito grande, elas gostam de ficar aglomeradas. Então, como é que eu faço para que essas 100 gramas que estão nesse saco aqui se transformem num material disperso, fluido, muito mais seguro de se manusear, né? Eu preciso também de tecnologia, eu preciso desenvolver a química de superfície que vai fazer com que as partículas não aglomerem. Se elas não aglomeram aqui, possivelmente também elas não vão aglomerar no meio ambiente. Então, falar que a área, por ela ter área superficial, ela não vai dar problema porque ela vai estar aglomerada, também não está certo. Padronização, né? Como é que eu comparo nanotecnologias, nanocompósitos, nanopartículas, né? Quais são os instrumentos, né? Se eu uso aqui o laboratório e uso outro laboratório do exterior, qual é o grau de confiança que essas nanopartículas estão sendo bem medidas? Hoje em dia tem uma série de normas aí para fazer isso. Questão de manuseio e estocagem. Micromaterial já é um problema, principalmente se ele for metálico ou se ele for pouco oleoso. Por exemplo, farinha de trigo, né? Na hora que você moe, você vai aumentando a área superficial da farinha, ela vai liberando óleo que fica suspenso no ar e o lugar que eu armazeno farinha é um lugar explosivo. Eu tenho que tomar todos os cuidados aí para não ter eletricidade estática, para que a minha farinha entre em combustão. Se isso já é complicado na farinha, imagina quando eu pego esse material e ainda vou diminuir ainda mais o tamanho e aumentar ainda mais a área de superfície desse material. Então eu tenho que analisar caso a caso, usar sempre o princípio da precaução. As nanopartículas metálicas, normalmente elas são inflamáveis, pirofóbicas, ou seja, na hora que ela entra em contato com o ar, com o oxigênio, elas oxidam, liberando calor e entrando em combustão. Eu tenho a questão de saúde e meio ambiente, né? Na hora que a minha nanopartícula tem dimensão nanométrica de 10 nanômetros, 5 nanômetros, ela está com a dimensão aí de um vírus. Como é que o organismo lida com esse material? Então, o tamanho é importante, número de partículas, área superficial, componente químico, tudo isso é importante para eu manusear,
trabalhar com mais cuidado em nanotecnologia. Como cada partícula interage com a célula, é importante para eu conhecer o estresse que essa partícula dá no sistema nervoso. O pessoal que mexe com soldagem, né, é muito usual o soldador que não está acostumado a respirar fungos de solda, ele tem um processo alérgico e ter febre de fungo. Por quê? Porque ele está entrando em contato com partículas metálicas nanométricas que desencadeiam o processo alérgico, o processo inflamatório do organismo. Nós estamos vivendo aí milhões de nanopartículas, né? Nanopartículas estão na nossa vida, nas florestas, no ambiente urbano. As nanopartículas e a nanotecnologia interferem no nosso cotidiano, porque nós precisamos de leis para regular a sociedade. E aí, como que o público percebe a nanotecnologia? Percebe bem, percebe mal, não quer saber, ou está muito interessado sobre ela, né? Quando você olha no Google, então, a palavra nano, né, você vai achar chip eletrônico, Tata Nano, iPad Nano. O público percebe isso de forma diferente. Tem gente que usa para fazer marketing, tem gente que usa que é totalmente contra essa tecnologia, tem gente que está trabalhando, esperando para ver o que acontece com essa tecnologia, tem gente de todo tipo. O primeiro ponto é que informação é essencial. Informação, a boa informação é essencial, né? Então, cada dia mais melhores informações aí disponíveis para o público, né? No caso brasileiro ainda existe um problema do idioma, né? Não é grande parte da população brasileira que lê inglês, e a maior parte da literatura brasileira, da literatura disponível na internet está em inglês. Isso é ainda um problema, né, educacional. E a gente tem que conhecer o passado, porque eu tenho vários problemas em função de novas tecnologias que foram um desastre para o meio ambiente, né? DDT, pesticidas, CFC, fibras de amianto, talidomida, ou seja, moléculas milagrosas que, com o tempo, causaram mais problema do que benefício. E eu vou fazer uma questão, né? Talidomida, né? É uma molécula que era receitada como um calmante. Só que essa molécula, ela tinha isomeria, ou seja, ela na verdade eram duas moléculas, uma de um jeito, outra da outra, com os mesmos átomos. Só que a posição desses átomos estavam diferentes naquela molécula, né? Então, quando descobriram a talidomida, passaram a receitá-la para mulheres grávidas contra a ansiedade. Isso causou vários problemas na formação congênita, né? Não é porque essa molécula é ruim, é porque essa molécula foi mal receitada. Até hoje você pode usar a talidomida para problemas do coração, mas se você não sabe exatamente qual é o efeito que essa molécula tem em toda a população, receitar para homem cardíaco não vai ter problema nenhum, ele não vai ficar grávido. Mulher pode ficar grávida. Então, você tem que conhecer para poder tomar decisões melhores. E se você pega os nanotubos de carbono também tem atividade ótica. Eu tenho nanotubos de carbono que são metálicos, semicondutores. E qual é a influência de uma mudança desse material num processo
de malformação congênita? Isso ninguém ainda respondeu. Então eu tenho riscos e benefícios nessa tecnologia, né? Novos materiais, mais flexíveis, mais condutores ou mais isolantes. Eu tenho novos medicamentos, consigo miniaturizar, gastar menos material para produzir as coisas, consigo utilizar essa tecnologia para purificação de água, eu consigo produzir equipamentos com melhor desempenho energético, consigo utilizar em tecnologia nuclear, militar. Várias normas da OCDE hoje estão disponíveis para você trabalhar com mais segurança, com nanomateriais. E aí, o que é trabalhar com mais segurança? Vem um conceito sobre risco, né? O que é risco? Quando você vai no oráculo, né? Perguntar para o Google o que é risco. E ele te responde: risco pode ser um traço, pode ser a revista de arquitetura e urbanismo da USP, pode ser aquilo que decorre do negócio do banco, e risco pode ser perigo, inerente ao exercício de certas profissões, né? E o italiano vinha de navegar em mares com rochedos. Risco bancário, alguns conhecem bem, por exemplo, trabalhar na bolsa de valores, né? Tem hora que o mercado está bem, tem hora que o mercado cai. Existe o risco de você perder aquele dinheiro. Quem comprou a ação da OGX, ela começou em R$11, chegou a 23, hoje vale menos do que 30 centavos, né? Então, alguém correu o risco para ganhar dinheiro, nesse caso, perdeu. Quando você olha quais são as profissões que têm mais risco na Europa, né? E aí a gente vai ver trabalhador agrícola, carpinteiro, mineiro, alfaiate, datilógrafo, carregadores, né? O risco em profissão depende da quantidade de excedentes que aquela tarefa tem estatisticamente ocasionado, né? Por exemplo, um limpador de janela de Dubai, né? Ele está correndo o risco aí de perder a vida. E como o risco é percebido, né, pelas pessoas? Eu tenho basicamente 3 tipos de percepção de risco. O risco onde é diretamente percebido pela sociedade ou pela pessoa, pular de paraquedas, fazer uma escalada, dirigir um veículo em alta velocidade. A pessoa sabe que ela corre o risco à medida que ela aumenta a velocidade. Tem o risco que é percebido por meio da ciência. Este é o risco bastante ligado com a nanotecnologia, porque a gente já falou aqui que você não consegue ver as nanopartículas, você consegue ver o efeito da nanotecnologia. Para você ver as nanopartículas, você vai precisar de um microscópio bastante potente, de milhares de reais, né? E de treinamento, né? Então, a ciência também faz com que as pessoas percebam melhor o risco. E tem o risco virtual, né? Por exemplo, o risco do aquecimento global. Ainda não há consenso sobre aquecimento global. Todo mundo está vendo que a temperatura aumenta. Todo mundo sabe que a atividade humana tem feito com que aumente a distribuição de temperatura ao longo do tempo, que aumente a quantidade de CO2 na atmosfera, mas ainda existe incerteza sobre isso. E o nosso risco do nosso cotidiano, né? Que as pessoas percebem diferente o risco, né? Tem gente que se arrisca mais, tem gente que arrisca mais ainda, e
os animais também correm risco, né? E aí, alguns conceitos que a gente não pode esquecer, né? Primeiro, é de negligência, né? Negligência é a falta de cuidado. As pessoas precisam ter bastante cuidado para trabalhar com nanotecnologia ou com qualquer outra coisa, né? Imprudência, né? Agir perigosamente, importante. E imperícia, né? Falta de qualificação técnica. Não é qualquer um que pode mexer com nanotecnologia, senão vai ser um desastre. As pessoas têm que ter educação formal para poder manipular as coisas. Conceito de risco, né, que depende do perigo, do local, do agente, do material e do tempo de exposição. Normalmente, aonde tem perigo, tem várias placas indicando, né, de agente biológico, agente físico. Normalmente você mostra para as pessoas que aquele local tem um certo perigo. Carga suspensa, agente inflamável, tóxico, alta voltagem. Normalmente as pessoas usam indicação para avisar que aquela atividade ou aquela função tem risco, né? E como é que a gente gerencia esses riscos? Bem, gerenciar risco também não é novo. Começou antes da idade grega, antes dos gregos, o pessoal já percebia sobre o risco das coisas. Com o advento da Idade Média, fim da Idade Média, os matemáticos começaram a prever a probabilidade das coisas acontecerem usando matemática, e depois disso veio a teoria de probabilidades, a teoria dos jogos, né? Onde que você, sabendo alguma informação sobre aquele jogo de azar, você pode mais facilmente tirar melhores resultados. E o que tem mudado ao longo do tempo? Primeiro, que as pessoas têm envelhecido. Pessoas mais velhas, mais experientes, têm percepção diferente das pessoas mais novas. Então, envelhecimento da população humana é importante, a mudança de valores, a mudança de percepção do risco e mudanças fisiológicas também. Aumento de novos riscos, né? Os riscos de hoje são diferentes dos riscos de ontem. Eu tenho biotecnologia, organismos geneticamente modificados, nanotecnologias, novos processos produtivos, evolução na escala de produção, né? Hoje em dia eu produzo muito mais material que eu produzia 50 anos atrás. E melhorou também a capacidade das pessoas perceberem e analisarem os riscos, né? Educação formal é importante para você utilizar ferramentas mais adequadas aos riscos novos que estão aparecendo. Aumentou o número de técnicos e estudiosos na área de segurança, saúde pública e de riscos ambientais. Aumentou a regulação na área, né, de medicina e saúde do trabalho, né? A primeira lei aí de 1802, lei dos aprendizes na Inglaterra, né? E no meados do século passado, criação da Organização Mundial da Saúde, né? Então, no Brasil também as leis, apesar de terem uma evolução mais lenta, algumas existem, podem ser aplicadas. Evolução da participação, né? Nisso a internet, as redes sociais são uma nova ferramenta para comunicação, inclusive sobre riscos. E quando você vai analisar o risco, né, o que você precisa saber?
Você precisa, primeiro, entender o risco, identificá-lo, saber qual é o problema da exposição a esse risco, a caracterização e qual que é a dose de resposta que causa problemas quando você está manuseando aquele material. Então você tem que identificar, avaliar, se possível eliminar o risco, né? Se não dá para eliminar, você mitiga, você diminui a exposição e depois você gerencia e monitora, comunica sobre os riscos. Pensando em engenharia, né? Então, na hora que você está pensando no projeto, você já tem que pensar sobre os eventuais riscos daquele material, daquele produto. O que vai acontecer com aquele produto ao longo da vida útil dele e no final da vida útil dele. Se eu vou eliminar aquele material, se eu vou isolar, durante a produção, se eu vou utilizar técnicas de ventilação, de filtragem, atividades administrativas, né, procedimentos laborais para você trabalhar com segurança, equipamentos de limpeza, de higiene pessoal e equipamentos de segurança pessoal também, quando essas técnicas não foram bem dimensionadas ou não puderam ser utilizadas. A literatura tem aumentado cada vez mais nessa parte de nanosegurança e risco. Novas agências reguladoras têm provido à comunidade de ótimos relatórios. As informações estão disponíveis, né, em todos os países. E depois eu posso deixar a apresentação para a rede, né? Várias. E o primeiro problema, em termos de nanomateriais, é como que eu identifico esse nanomaterial se eu não consigo ver esse material, né? Então a questão de usar uma placa, usar uma etiqueta, uma informação para o consumidor é um ponto importante, né? Não vai ser fácil você convencer os nossos políticos, né, que isso é importante para os eleitores deles, né? A questão do projeto de nanotecnologias emergentes, né, onde o pessoal tem buscado quantificar os produtos que estão entrando no mercado que utilizam nanotecnologias. Isso é um problema também, porque você pode fazer isso de um jeito voluntário ou de um jeito não voluntário, ou obrigatório, né? E o voluntário nem sempre as empresas têm informado isso. A questão de manufatura, né? Interessante, porque a manufatura, teoricamente, é um ambiente controlado, né? Você sabe quem trabalha, quem faz atividade, por quanto tempo, se essa atividade gera ou não nanomateriais, né? Então, teoricamente, é mais fácil você controlar o ambiente de trabalho. Quando você sai da fábrica e você tenha o produto dos consumidores, né, no meio ambiente, você passa a ter uma exposição muito mais não controlada. Identificação do risco, né? É fácil quando a gente está acostumado com as técnicas de análise e prevenção de risco, né? Todo mundo sabe que você tem que ter um local organizado, que cilindro tem que estar acorrentado, mas como é que fica a exposição desse material que a gente hoje ainda não controla muito bem? Seja por falta de conhecimento do controle, seja por falta de investimento, porque os equipamentos são extremamente caros, né? Seja por negligência. Depois que eu identifico, eu ainda tenho que avaliar. Será que aquela quantidade de material gera um risco suficiente para que eu tenha que tomar medidas mitigadoras? Ou qual é o limite onde que eu tenho que parar de usar uma mufla, uma capela e utilizar um sistema
mais robusto, né? Então, eu começo a pensar em análise de risco e probabilidades. Outra coisa que é importante de nanotecnologia é que a análise de risco, né, depende da aplicação, depende da exposição, dos métodos de medida, dos métodos de engenharia de controle, da análise de risco, na toxicidade, nas recomendações, na comunicação, ou seja, não existe um cientista, um pesquisador, um professor que vai dar uma resposta para um problema tão complexo desse. É preciso trabalhar em grupo, é preciso trabalhar em rede para que várias pessoas contribuam para resolver esses problemas que são complexos. Eu posso pensar em bandas de controle, ou seja, eu ainda não sei qual que é o risco, mas eu posso estimar um valor onde que eu trabalhe dentro de um limite inferior e superior e faça um certo controle. Eu tenho que pensar na exposição, tenho que pensar que o risco depende do nanomaterial que eu estou trabalhando. Trabalhar com nanotubo de carbono é diferente de trabalhar com nanotitânia, que é diferente de trabalhar com nanomateriais metálicos. Eu tenho que identificar, eu tenho que controlar a exposição, eu tenho que avaliar a toxicidade desse nanomaterial, eu tenho que caracterizar esse risco, né? Isso linkado a o que acontece com o nanomaterial na hora que ele sai ou do meu controle ou que ele é exposto ao público, né? Ou seja, eu tenho que pensar em modelamento, eu tenho que pensar em exposição, eu tenho que pensar no meio ambiente, eu tenho que pensar em segurança do trabalho, eu tenho que pensar em eliminar. Muitas vezes a melhor resposta é não trabalhar com aquele material enquanto eu não tenho certeza que é seguro ou não. Então, será que o público precisa daquele produto que foi desenvolvido? Qual que é o risco, qual que é o benefício, né? Se o nanomaterial existe, né, como na forma de matéria-prima ou de produto, como que eu vou eliminá-lo no fim da vida dele? Então, aqui de novo, né, foram descobertos e produzidos uma infinidade de materiais que, num dado momento, a sociedade percebeu que ele trazia muito mais risco do que benefício. O meio ambiente, o fator tempo, né? O tempo de interação, o tempo de disseminação, o tempo que ele interage com as substâncias vivas, é algo bastante complexo. Por isso, problemas ambientais, de risco, de avaliação de risco em meio ambiente, são muito mais complexos. Existe também uma série de artigos sobre avaliação de risco ambiental, né? Que meio ambiente é a nossa casa, né? Como que a gente gerencia a casa que vivemos, né? Análise de risco ambiental, vocês conseguem ver material na USPA, Agência Americana de Proteção do Meio Ambiente, né? Tem que lembrar que o ciclo ele é global, né? Eu tenho um mundinho aqui meu do meu laboratório, mas eu tenho o planeta inteiro que pode ser contaminado, né? A vida do produto se expande ao longo do tempo, né? O foco tem que ser um único produto por vez e análise dos impactos, né? Não os seus efeitos. A análise do ciclo de vida dentro, análise de risco, né? Eu tenho que pensar nos efeitos no ecossistema, dos seres humanos, né? E todas as interações de exposição com biota, com o ser humano, com o transporte e com os caminhos que eu posso percorrer. Problemas ambientais, né? Tem que pensar nos seres humanos, mas também nos seres vivos, né? Precisam de requerimentos específicos, né? Aumentam a demanda de novas
linhas de produção, aumenta o problema com descarte, aumenta o problema da tecnologia de reciclagem. Reciclar um material que não tem nanomaterial é diferente de reciclar um material comum. Então, fazer perguntas sobre o que eu devo fazer para ter um manuseio seguro com aquele material, ou se eu devo utilizar aquele nanomaterial, ou o que fazer quando aquele produto for desenvolvido, são importantes, né? Tem uma série de sequências, né? Eu tenho que mitigar os efeitos, né? Utilizar sistemas de controle para que o trabalhador e para que a sociedade não fique exposta de uma forma séria, né? Não é nem tecnologia de foguete, né? Mas também não é qualquer gambiarra que vai proteger o trabalhador, né? Eu tenho que ter luvas certas, roupas certas, máscaras certas e responder uma pergunta que ainda é nebulosa. Se o filtro funciona, em quanto tempo que eu tenho que trocar esse filtro? Determinar qual é a métrica que eu vou medir partículas totais por metro cúbico, eu vou medir massa, eu vou medir área superficial. O que eu vou medir? O que é mais importante? Como que essas partículas interagem com o corpo humano e aonde que eu vou ter que fazer exames específicos para ver se eu estou tendo ou não problema de contaminação. E depois eu vou ter que gerenciar as informações, né? Eu vou ter que voltar para o meu sistema, comunicar com a sociedade, né? Então, fazer um programa de gestão ambiental, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser corporativo, ele precisa de investimento, ele precisa de normalização, treinamento, ele tem que ser extensivo aos colaboradores, ou seja, ao chefe do laboratório, aos alunos de doutorado, de mestrado. Eu preciso avaliar riscos por similaridades e por diferenças, e eu preciso de medidas de controle. Então, eu posso adequar isso aos sistemas que já existem, né? Eu não preciso reinventar a roda. E eu preciso de participação externa. Quanto mais pessoas participando, melhor são as soluções, né? Então, eu sempre vou ter que pensar em análise de risco, em gerenciamento e comunicação. Então, como comentários finais, né? Não se deve generalizar em nanotecnologia, eu tenho que pensar nas interações, eu tenho que pensar nos riscos associados aos nanomateriais, eu tenho que pensar em termos de risco do material em função da forma, da morfologia, da área superficial, da funcionalidade, da energia de superfície, do tipo de superfície. Novas tecnologias demandam de novas abordagens, ou seja, fazer o que eu sempre fiz não resolve problemas novos. Definição de métrica, definição de limite de segurança, do que é uma baixa exposição, e lembrar que baixa exposição não significa baixo risco. É preciso trabalhar em grupo, e as pessoas, os seres vivos, o meio ambiente é que são importantes nesse planeta. Muito obrigado a todos, né? Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Você tem que conversar com as pessoas. Professor Lenz, em primeiro lugar, obrigado pela sua colaboração, mas eu gostaria de perguntar
especificamente em relação aos trabalhos da sua rede de nanotoxicidade, como ela está estruturada, o que vocês estão fazendo hoje, qual é a agenda em relação aos próximos passos. A nossa rede, né, ela foi composta pelo pessoal aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da Fundacentro, da FURG, da Unicinos, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, da UFMG e da Fiocruz. O que ela está fazendo? Tem o pessoal que mexe com nanotoxicidade em seres vivos, que é o pessoal de biologia, da FURGS. Tem o pessoal que mexe mais em análise de procedimentos de avaliação de risco, que é o pessoal da Fundacentro e aqui da USP, junto com o pessoal da Fiocruz. E tem o pessoal que produz os nanomateriais para que eles possam ser estudados, para serem avaliados os efeitos biológicos desses nanomateriais que são produzidos. Porque avaliar o risco de um nanomaterial produzido na China vai te dar uma resposta diferente, uma síntese desenvolvida aqui no Brasil. Então, a gente está tentando ver especificamente como que os seres vivos têm uma resposta de toxicidade com os produtos que estão desenvolvidos no Brasil. Então, é basicamente isso que o pessoal tem feito. O pessoal da Unicinos mexe na parte mais de sociedade e direito, né? Tem produto final? Tem vários produtos. Um produto final é, com a Fundacentro aqui com a USP, gerar algumas cartilhas de manuseio seguro dos nanomateriais em literatura portuguesa. Então, esse é um produto. Tem um produto que é avaliação específica de toxicologia para nanomateriais brasileiros. E tem um produto que a gente está tentando aí ver como faz, que seria avaliar ambientes de trabalho expostos a nanomateriais. Isso o pessoal da Fundacentro, da Fiocruz, aqui da USP, a gente está tendo uma certa dificuldade em função da elevação do preço do dólar, que há 2 anos atrás o dólar era 1,50, hoje é 2,20, e quando você recebe um grant, ele fica fixo. A variação cambial é importante no nosso caso na compra desses equipamentos de monitoramento e de medidas. Isso a gente ainda está trabalhando para resolver esse problema de importação desses equipamentos. Como vai pagar eles com dinheiro que está com dólar de 1,50. Tem uma? I need to speak in English. Well, I'll speak slowly. I appreciate your going through the hierarchy of controls, and one of the things that I'd like to ask you to unpack a little more is the area of toxicology. Because it seems that is one area actually looking at products and what kinds of toxicological studies have been done is one of the deficits. So I had some opinions, but I want to hear yours about what areas of toxicology are needing more work so that we can have a better risk assessment of nanotechnology. I'm not the guy for the answer your question, because the guy of biology that are doing the tests with fish, it's not golden fish, it's zebrafish, is from the Rio Grande do Sul. What I know, the guy from Minas Gerais
are producing different types of nanocarbons with different surface treatments, and the idea is send these materials with hydroxyl modification or carbonyl modification or pristine materials, and send to Rio Grande do Sul state and see what happened with this zebrafish and this so on. I'll ask the question more specifically. We've been looking at nano silver and particularly what the U.S. Environmental Protection Agency is looking at approving some nano silver products. As we looked at 10 areas of toxicology, only 2 were there data on. There were no data being presented for developmental toxicology, for neurotoxicology, virtually all of the things that you would worry about in the human body. The data on nanotechnology, nanosilver, didn't exist. And so our concern is that before we approve some of these products, that we get good data sets afterwards. I think that there are 10 different of nanomaterials. Top priority, nano-titanium, carbon nanotubes, nano-silver, nano-alumina. I really don't like metals in the body because the complexity of the metals in the body is so much not predictable, because we are an enzymatic machine, and your stress changes the way that the metals interact with biological cells. I don't use nanoparticles in Band-Aid, and I see that nanosilver it's used a long time ago in the water filtration, but I don't believe now it's a safe use methods for this kind of applications. We need to study much more to answer safe or not, and what degree of risk. Sometimes you can buy it, sometimes just throw away. Me gustaría preguntar si el equipaje es una medida de gestión de riesgos, por el ejemplo siguiente, que cuando se nos mostró a los estudiantes la protección solar con el nanotitanium, era, digamos, un cuadro típico y no el uso de lo harían los niños, o sea, laminando, ¿no? Y entonces había un equipaje que dice que usted padre, para evitar usos imprudentes de esta protección solar, que impiden a sus niños que laminen a nuestro producto. Eso es un caso, y otro, para mí es asombrante que se permite cualquier sustancia nutritiva comercializándolo cuando no hay ningún estudio
o hay muy pocos estudios de los efectos de las nanomaterias en el sistema digestivo humano. O sea que esto es una cosa que para mí es alucinante. Temos um problema sério, uma que é de você projeta um produto com dado uso, uma coisa é você projetar um produto para um dado uso e o usuário não usa ele conforme foi projetado. Isso não precisa ser criança para lamber protetor solar. Normalmente, 90% das pessoas não leem manual de instrução. E acho que 90% também não leem bula de remédio. Porque você confia cegamente ou no vendedor que te vendeu aquele material, ou no médico farmacêutico que receitou. Isso é um problema que nós precisamos ser mais críticos com relação a tudo, seja de propaganda, seja do trabalho, seja... Eu acho que é uma falta de nós sermos mais críticos para que as avaliações de risco ou os manuais sejam mais bem feitos. A gente não pode aceitar qualquer coisa que são impostas para nós. Essa é uma opinião minha. Tengo el ordenador encendido y quería leer. Bueno, quería comenzar con un pequeño comentario de una entrevista al experto en biología sintética George Schultz de la Universidad de Harvard, una entrevista de Spiegel, donde explicaba cómo el ADN se convertirá en el material de construcción del futuro, capaz de crear seres humanos resistentes a los virus y posiblemente de resucitar especies desaparecidas como el hombre de Neandertal. En esta entrevista, el biólogo sintético explica las maravillas de resucitar al hombre de Neandertal, porque parece que tenía un tamaño mucho superior a los científicos sociales y científicos naturales, ¿no? Y criándolos en cautividad, con una cierta socialización, pues se le podría proponer que resolvieran los problemas que nos afectan. Este es un caso ejemplar de ignorancia social del científico natural, ¿no? Porque lo que ha ocurrido aquí es el que ha entendido ha extraído, ¿no?, el proceso de construcción científica de las relaciones sociales donde se produce, ¿no? Sí. Y ha hecho dos operaciones, ¿no? Ha simplificado dos operaciones. La primera es pensar que los riesgos son individuales, ¿no?, que no se producen en un contexto de relaciones sociales, ¿no? Y ha olvidado, como la ciencia social ha mostrado en los últimos 30, 40 años, ¿no?, que unos producen los riesgos y otros los asumen. Es un poco la misma lógica del neoliberalismo, ¿no? Unos pagamos los costes y otros tienen los beneficios. En el caso de los riesgos es exactamente así, ¿no? O sea, unos generan riesgos colectivos, ¿no?, para todos y deciden si esos riesgos se van a poner en marcha o no. Esto mismo ocurre con la percepción de los riesgos de los nanotecnólogos españoles, ¿no? Yo esta mañana he citado un informe en el que señalaban los riesgos de los científicos, a partir de un informe Delphi que se hizo hace unos meses. Los científicos españoles trabajando en nanotecnologías señalaban como el primer riesgo de las nanotecnologías el hecho de generar expectativas que después no se cumplen. Luego después señalaban otros riesgos que tienen, pues, el segundo que señalaban, ¿no?, la existencia de regulaciones diferentes
según los países que afecten, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores del medio ambiente. Por último, y en tercer lugar, señalaban el fundamental, el desconocimiento del comportamiento de los nanosistemas y nanopartículas en interacción con sistemas vivos, productos, medio ambiente y alimentos, ¿no? Bien, yo lo que quería recuperar es la necesidad de ese diálogo interdisciplinario. Los científicos deben saber, y yo creo que en tu intervención lo has señalado, ¿no? Cuando hablabas de la etiqueta amarilla, decías, bueno, pero no sabemos si los políticos querrán, ¿no? Ese es el problema. Pero no es un problema de que los políticos quieran, será el problema de las multinacionales que están detrás de los políticos que quieran. De tal manera que yo creo que la responsabilidad, a partir de los conocimientos de las ciencias sociales, nos exige a nosotros como científicos, en algún momento, abandonar investigaciones, de las cuales, ¿no?, aunque hemos ponderado que tienen un riesgo mínimo, como no tenemos ninguna garantía de que se van a poner en marcha, a pesar de estar bien financiados, deberíamos abandonarlas. Yo creo que ese es el comportamiento, ¿no?, que deberíamos empezar a tomar de una manera consistente, pues todos los que trabajamos en estas tareas. Gracias. Vou fazer uma pergunta, aproveitando os comentários seus, que eu concordo que as pessoas deveriam ler as bulas e ler as chamadas. Eu concordo em parte. Se você pensar na realidade brasileira, que as pessoas não sabem ler português, não conseguem, as crianças estão saindo da escola média sem saber ler e escrever, a verdade é essa. Sabe ler, sabe que leu. Pegue uma bula de remédio com uma letra nano, você precisa de uma lente de aumento, com palavras que nem eu entendo, com termos que eu não sei, que é um monte de palavrão escrito lá, que eu prefiro não entender. Você pega, averte um componente de um produto qualquer e está lá dentro, eu não sei que eu não sei o que, ninguém sabe o que é, não sou química. Então, veja, mesmo que a pessoa queira ler, ela desiste em 2, 3 primeiras palavras. Então, eu concordo com você que você tem que fazer bulas e fórmulas traduzidas para o leigo. Traduzidas para o leigo. Porque são feitas que é para exatamente você não saber ler. Eu te dou um exemplo. Eu tive um problema nas pernas, sério, e o médico me passou um remédio que eu fui ler a bula. Eu gosto de ler bula, não entendo, mas leio. Vou ler. Chegou lá, o remédio fazia mal para isso, fazia mal para aquilo, fazia mal para aquilo. Você prova para isso, o remédio faz mal de tudo, pode dar aquilo, daquilo. Aí eu fui no médico, não vou tomar isso aqui não. Faz mal para... mas faz bem para o que você tem. Eu digo, é? Então eu vou ficar boa disso, eu vou ficar doente disso. Não tomo mais. E aprendi a dizer aos médicos que eu sou alérgica à cortisona. Mentira, não sou. Eu não sou alérgica nem a veneno. Sou tão ruim que nem veneno me mata. Mas qual é a mania? Não, eu estou dizendo isso porque tem a ver com tudo isso. Que os médicos, por uma comodismo, tudo é cortisona. E a cortisona é algo que pode sim trazer consequências sérias para muitas pessoas, como consequência paralela, e que os médicos não alertam. Então, nesse caso, você imagine esses produtos, você imagine, inclusive, produtos que a indústria que está doida para vender, falsificar a beleza, a facilidade, a roupa que não suja, que a Omo vai entrar, obviamente, com a ação, que vai vender mais Omo, etc. Então, eu acho que essa é uma alerta que você faz, mas que cabe fazer, aí eu Wilson, do Wilson também, questão jurídica, de tornar isso compreensível. E não. Tem duas coisas que são importantes, tanto para o seu comentário quanto para o outro comentário. Duas palavrinhas, ética e educação. Só se elas andarem juntas é que você vai desenvolver alguma coisa que sirva para alguém. Sem ética e sem educação,
não existe tecnologia, não existe salvação da pátria, não existe planeta. Não serve para nada. Bem, eu quero primeiro agradecer o professor Guilherme, né? Além de nos conseguir aqui o espaço para que a gente faça o seminário, fez também essa proposta de curso que tem continuidade amanhã, né? Com o professor Wilson Angel. Então, a segunda parte do curso aqui amanhã.